pessoal, tudo bem? Sou o professor Ara, estou conseguindo gravar aqui mais uma videoaula para vocês, né? Aula 1 e 2, como variam as grandezas. Então, já é inscrito, curta, compartilha e vamos juntos nessa caminhada aí. Algumas ciências baseiam-se na medição, outras são mais voltadas às descrições e classificações. Para alguns profissionais, medir é uma ação corriqueira. Todos temos, né, alguma ideia sobre o que refere-se o ato de medir. Medir, mensurar, né? Um comerciante poderá sentir dificuldade em vender seus produtos e não realizar medições. Quantidade de venda, o preço, o lucro, né? O tempo de depreciação das máquinas e tudo isso. Um estilista poderá ter problemas em desenvolver seu projeto se não realizar algumas medições. Um profissional de recursos humanos costuma realizar o controle das horas de trabalho realizadas pelos seus subordinados. Então tem a eficiência, né? Um analista de sistema poderá sentir dificuldades em conferir a capacidade de armazenamento de sua máquina. São variadas situações que envolvem medições. Existem diferentes coisas que podem ser medidas e todas elas são chamadas de grandeza. Tudo que eu meço, né? São as nossas grandezas. Então, a massa que o comerciante precisa verificar para vender seus produtos, o comprimento que o estilista precisa conferir para fazer suas produções, o tempo de trabalho que o profissional de recursos humanos acompanha, a capacidade de armazenamento do computador são exemplos de grandezas. Para cada uma delas, né, deles, é possível utilizar instrumentos de medições adequados. Então, quilo, metro, hora, gigabytes, assim vai, tá? No nosso dia a dia, nos deparamos com isso daí. Então, o exercício pede o quê? Para um pedreiro, quais são as grandezas indispensáveis que ele tem que saber fazer? Então, ele tem que fazer a medição. Ele trabalha com comprimento, com hora, dias, para ele mensurar a obra, quanto tempo vai levar aquilo, para ele poder, se ele vai cobrar por dia, se ele vai cobrar por empreita, né? Aí depois, se ele vai trabalhar com piso, ele tem que saber os ângulos, o ladrilhamento, o que mais? Área para ser coberta, o volume de areia que ele precisa comprar, né? Capacidade, litros de tinta, litros, né, para tinta. Então, tudo isso ele precisa saber para poder deixar a obra mais barata, né? E ele poder ganhar mais dinheiro. Então, tudo isso daí. O professor, qual a grandeza que nós trabalhamos? Ué, bimestre, falta por bimestre, né? Senão reprova. O que mais que um professor usa? Quantidade de aluno por sala, né? Quantidade de aluno por sala, por turma. O que mais que eu posso colocar? Os pontos, participação, ó. Pontuação por participação. Tá? Tudo isso são medidas que nós usamos. Que tipo de grandeza são mais utilizadas no médico? Ó, o médico ele vê o que? Peso, altura, para poder fazer a medicação, idade, pressão, né? Pressão arterial, batimentos cardíacos por minuto, não é isso? Batimentos cardíacos. E aí, já curtiu, já compartilhou, já deixou aquele joinha? Você consegue identificar alguma grandeza relacionada à profissão de um jogador de futebol? Rapaz do céu, se ele não fizer gol, atacante faz gol. Atacante, ele tem que fazer gol. Goleiro, defesa, né? O meio de campo, passe certo, ataque, tudo isso daí, né? Vocês têm que estar vendo. Que mais? Velocidade. Que mais? Tempo, distância,
potência de chute, né? A distância que a bola vai, altura, você tem que subir e cabecear, tudo aí. E nós, cidadãos comuns, nos deparamos com muitas grandezas em nossa vida. Identifique alguma delas descrevendo a situação em que é utilizada. O que mais que a gente vê no nosso dia a dia? Ó, o que mais pesa? Idade com valor do plano de saúde, ó. Idade, que é o quê? O plano de saúde. O plano de saúde. Quanto mais velho, né, mais caro fica o plano de saúde. O que mais? Crescimento das crianças, quando é bebê, se está crescendo, tem que levar para fazer a medição, né? Ó. Crescimento, peso, né? O peso, o IMC aqui, ó, para poder ver se você vai dar alguma doença, pressão alta, colesterol, diabetes, né? Então, tudo isso daqui, ó, é o que a gente usa, isso aqui na área da saúde, né? Depois, distância percorrida, que é fazer uma viagem, quanto que você vai gastar de combustível. Então, você pode colocar do jeito que você quiser aí, tá bom? Então, grandeza é tudo que pode ser medido. Guarda isso, tá? E nós vamos trabalhar sempre com razões, tá? Uma pela outra, beleza? Existem grandezas que, quando relacionadas com outras, apresentam uma variação que merece ser estudada com atenção, já que percebemos como uma delas varia, é possível prever a variação da outra através das leis matemáticas. Às vezes eu aumento uma na mesma proporção, aumenta a outra. São grandezas diretamente proporcionais. Quando eu diminuir uma e aumentar a outra, são inversamente proporcionais. Por exemplo, eu diminuo a velocidade do carro, da moto, da bicicleta, eu aumento o tempo do percurso, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Mais pessoas trabalhando para fazer o mesmo serviço, menos dias, menos horas leva para concluir o serviço. Guarda isso. Veja as situações descritas a seguir e indique as duas grandezas que estão se relacionando em cada caso. Comprei 4 canetas a R$ 5,50 cada uma. No total, quanto eu paguei? Qual é a primeira grandeza que eu tenho? Ó, professor, quantidade de caneta. Então escreve aí, ó. Quantidade de caneta. Qual é a segunda? Preço a pagar, né? Valor total a pagar. Quanto mais caneta, mais caro eu pago. Situação 2. 1 litro de combustível, certo automóvel percorre 9 quilômetros. Quantos litros são necessários para esse mesmo automóvel percorrer 270 quilômetros? Olha que legal. Eu vou ter agora, que eu tinha acabado de falar lá em cima, quantidade de combustível, por quem? Pela distância percorrida. Beleza? Tranquilo até agora? Professor, tranquilo. Então, qual que é o próximo? Pense sobre as situações apresentadas na alternativa A e responda. De que maneira as grandezas se relacionam? Ou seja, o que ocorre com uma delas quando a outra aumenta? E o que acontece quando a outra diminui? Então, o que o professor falou, né? Então, ó, nas duas situações ali em cima, aumentando uma, então, ó, nas duas situações acima, aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Por quê? E aí, do mesmo modo, né?
E se você reduzir uma, e se reduzir uma, a outra reduz. Porque são DP, diretamente proporcionais. Beleza? Beleza, professor. Então é isso aí, não tem muito chororô, tá bom? A sentença matemática indicada pela igualdade entre duas rações recebe o nome de proporção. Cada elemento de uma proporção é denominado termo dessa proporção, sendo que o primeiro e o quarto termo são chamados de extremos. Então, ó, eu tenho A está para B, assim como C está para D. Então, ó, o A e o D, ó, que ele está falando aqui, ó, que é o primeiro, ó, primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto, tá? Então, são os extremos, ó, primeiro e o quarto. E o segundo e o terceiro são os meios, de acordo com a propriedade fundamental. É uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Então, é o que ele está falando aqui, ó. 4 vezes 15, ó, é igual a 6 vezes 10, tá? Isso aqui é uma proporção. Nesse exemplo, ó lá, o 4 e o 15 são os extremos, enquanto o 6 e o 10 são os meios, tá? É muito legal guardar isso. As proporções são muito utilizadas na resolução de situações e problemas envolvendo variados contextos. Na regra de 3, a proporcionalidade é usada no intuito de calcular o valor com base nos 3 valores estabelecidos pelo problema, desde que esses sejam proporcionais. Então, quando eu falo que são proporcionais, tá? Também aqui, ó, eu vou achar lá na frente um K. Esse K leva o nome de fator de proporcionalidade, principalmente para os concursos aí, Enem, vestibular, concurso militar, tá? No mapa, a distância Rio-Bahia, que é de 1.600 km, está representada por 24 centímetros. A quantos centímetros corresponde nesse mapa a distância de São Paulo, Natal, que é aproximadamente de 3.000 quilômetros? Então, ó, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho 1.600, ó, então eu começo lá. 1.600 está para 3.000. Assim como 24, ó, foi dado 24 centímetros está para x, beleza? Aí é só multiplicar, ó. 1.600x é igual a 3.000 vezes 24, beleza? X é igual a 3 vezes 24 dá 72. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 72.000. Beleza? Dividido por quanto? Por 1.600. Corta, corta. X é igual a quanto? A 45. 720 dividido por 16 vai dar 45. Pode fazer aí. Beleza? Simples assim, tá? Então, ó, corresponde a quanto? 3.000 quilômetros corresponde a 45 centímetros. Então, resposta, 45 centímetros. Em uma prova de valor 6, Cristina obteve 4,8. Se o valor da prova fosse 10, qual seria a nota obtida por Cristina? Então, ó, ela obteve quanto? 6. 6, ó, a prova valia 6. Ela obteve 4,8. Então, você põe lá. E se a prova fosse 10? Se a prova fosse 10, Cristina teria X, tá? Aí a gente monta a razão agora. 6 está para 10, assim como, só que a regra é de 3. 4,80 está para X. 6x, ó, multiplica em cruz, é igual a 4,8 vezes 10. Só vou deslocar a vírgula aqui, né? Ó. Vai ficar
x é igual a 48 dividido por 6. X vale 8. Então, a nota seria, né, 8. Então, nota 8,0 para ficar bonitinho. Nossa, essa aula é longa, não pula o vídeo não, senão você não aprende, hein? O importante é você aprender, não vem copiar não. Ah, professor, eu só quero copiar. Por quê, cara? Você está no segundo ano, cara. Tem um mar de possibilidade para concurso militar. Você já pensou em ser militar? Segue lá no Instagram do professor. Cursos Arquimedes tem muita dica de estudo. Você já andou nas playlists do professor? Como estudar, estudar menos e aprender mais? Tem tudo aí, ó. Quero mandar um abraço aí pro pessoal de Cotia, o pessoal do Guarujá que está seguindo aí, que está inscrito no canal, pessoal de Caraguatatuba, tudo cidade de praia. Olha que beleza, hein? Quero mandar um forte abraço para vocês aí. Quero ampliar uma foto 3x4, 3 centímetros de largura e 4 de comprimento. Olha lá. Então, olha, ele tem uma foto 3x4, ó, e ele quer ampliar 3 na largura e mais 4 no comprimento, né? Aqui é a foto 3x4. De forma que a nova foto tenha 10,5 de largura. Então, ele quer uma foto nova que aqui vai ter 10,5. Aqui vai ser x, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, ó, 3 está para 4. Assim como 10, que ele vai aumentar, ó, ele quer, e eu não sei para quanto vai meu comprimento. Chamo de x. Aí é só fazer, ó. 3x é igual a 4 vezes 10,5. Eu vou pôr o x aqui. 3x é igual a 42. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 5, 2. 42. X é igual a 42 dividido por 3. Meu x vale quanto? 14. Então, a nova foto vai ficar assim, né? Ó. 10,50 por 14. Beleza? Beleza. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Guarda tudo isso, ó. Se uma triplica, a outra triplica. E se uma é dividida à metade, a outra também fica dividida pela metade, e assim por diante. Se 3 cadernos custam R$ 35, o preço de 6 desse mesmo caderno será 70. O que aconteceu aqui? Olha que legal, ó. 35, eu falo sempre isso para meus alunos, quando eles não sabem usar o X, custa 3, ó. 3 custa 35. Virou 6. Aí eu falo para ele, o que aconteceu que o 3 virou 6? Ah, professor, foi multiplicado por 2. Então, aqui você multiplica por 2, ó, vai virar o quê? 70 também, tá? O que eu faço num, eu tenho que fazer no outro. Complete o quadro abaixo. Quantidade de cadernos, 3. 3 custava quanto? 35. Ó. O 3 virou 6. Multiplicou por quanto? Por 2. Então, aqui, ó, vira 70. Professor, o 3 virou 12. O que aconteceu? Multiplicou por 4. 3 vezes 4, 12. Multiplico 35 por 4. 35 vezes 4 vai dar quanto? 140. Então põe 140 lá. Ó. Agora, o 3 virou 24. Multiplicou por quanto? Por 8. 3 vezes 8, 24. Multiplico 35 por 8. 35 vezes 8 vai dar quanto? 280. Olha lá. Coloco 280 lá. Fechou? Fechou. É possível garantir que as grandezas, quantidade de caderno e preço total a pagar são diretamente proporcionais? Justifique. Sim. Por quê? Porque quando aumenta-se
o caderno aumenta na mesma proporção o preço. E vice-versa, tá? Quando eu diminuo a quantidade de caderno, eu diminuo o preço do caderno. A quantidade a ser paga, tá bom? Só colocar aí. Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Então, ó, o que eu tenho aqui? Peça. Faz assim agora, para a gente ir aprendendo sobre a regra de 3. E o tempo. Então, eu faço 5 peças em 6 segundos. Mantendo o mesmo ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Em 60 segundos. X peça. Beleza? Aí agora eu monto a proporção aqui, ó, que é a minha razão primeiro. 5 está para X, assim como 6 está para 60. Tá bom? Multiplica em cruz. 6x é igual a 5 vezes 60. 6x é igual a 5 vezes 6, 30. 0, 300. O senhor tá bom de conta de cabeça, hein? X é igual a 300 dividido por 6. X vale 30 dá 5, ó, 50. Então, quantas peças vai produzir em 1 minuto? 50 peças por minuto, tá? Escreve aí. Serão produzidas 50 peças por minuto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito amor e carinho para vocês. Curta, compartilha, bastante joinha. Eu gravo. Se não tiver joinha, não tem visualização, eu paro de gravar, porque aí a gente está perdendo tempo, né? Um forte abraço e até mais.